Sejam bem-vindos ao canal Vinha do Cordeiro. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês uma passagem que está no livro de João, capítulo 7, versículo 1 em diante. Diz assim: E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Os irmãos do Senhor Jesus queriam vê-lo bem longe deles, né? Eles não queriam serem vistos com Jesus na festa dos tabernáculos, porque pegaria mal ali perante as autoridades judaicas, né? Eles serem vistos na companhia de Jesus, cuja as autoridades judaicas chamavam ali de samaritano. Trazendo para nós nos dias de hoje, quando nós nos convertemos ou quando uma pessoa se converte, normalmente os amigos, né, os mais próximos ali, seja na escola, seja na faculdade, no local de trabalho, seja na própria família, as pessoas costumam se afastar, né, do novo convertido, do recém-convertido, porque as pessoas elas não conseguem enxergar a nova criatura, a nova natureza. Elas só conseguem olhar para nós e ver a velha natureza, e ver aquela pessoa do passado. E para elas se torna meio difícil acreditar que houve uma mudança interior que está refletindo no nosso exterior. Então essas pessoas começam a se questionar, né? Como é que uma pessoa que tinha vício do cigarro, da bebida, vício das drogas, uma pessoa que vivia na promiscuidade, devassidão, na prostituição, uma pessoa que vivia na farra, uma pessoa que vivia na gandaia, uma pessoa que era adúltera, uma pessoa que vivia nas drogas, como que de repente, né, da noite para o dia, essa pessoa se converteu, aceitou Jesus e teve a sua vida transformada. E aí, por que elas se afastam? Porque elas não se identificam mais, né, com a pessoa que se converteu, com as mudanças interior e exterior que aconteceram na nossa vida, na vida daquele que aceitou Jesus, que é uma nova criatura, que mudou, né, da água para o vinho, que saiu das trevas para a luz e que encontrou um novo motivo ali, muito mais importante para viver, que é fazer a vontade de Cristo o tempo todo. Então, né, se você está passando por isso, se você está sendo perseguido, se você está sendo humilhado, se você está sendo questionado, se você está sendo deixado de lado, se você não está sendo aceito, seja pelos amigos, seja pelos seus familiares, por causa da sua fé em Cristo, saiba que Jesus também passou por isso e ele venceu. Versículo 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, numa tentativa, né, de fazer com que o Senhor Jesus saísse ali da Galileia, fosse para a Judeia ou para outra região, os irmãos de Jesus o pressionavam, né, para tentar persuadi-lo a sair dali, sair da casa, sair de perto deles, justamente porque as autoridades judaicas expulsavam das sinagogas todas as pessoas que se relacionavam com Jesus. E os irmãos do Senhor Jesus não queriam ali ser banidos das festas, das sinagogas, das escolas dos rabinos. Trazendo para nós, nos dias de hoje, quando nós nos convertemos, quando uma pessoa se converte, aceita Jesus como Senhor e Salvador, normalmente, né, os amigos, as pessoas mais próximas ali, os familiares, os vizinhos,
Essas pessoas querem se ver livres da gente, querem se ver longe da gente, justamente porque são pessoas que estão cegadas ali pela religiosidade, cegadas ali pela falta de temor a Deus, cegadas pela idolatria, e elas não conseguem enxergar o agir de Deus nas nossas vidas. Elas não conseguem enxergar o interior, dos novos convertidos, porque a visão delas estão voltadas somente para o exterior, somente para aquilo que elas podem ver. Versículo 6. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Isso quer dizer que Jesus ele não iria fazer ali um sinal, operar um sinal perante seus irmãos para provar a sua divindade. Tudo seria revelado no tempo e na vontade do Deus Pai, que é do tempo certo. E aí, trazendo para nós, nós não devemos fazer nossos esforços humanos para tentar provar para as pessoas que nós somos nova criatura. Nós devemos interceder junto a Deus, pedir sabedoria ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo convença essas pessoas dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros, e elas venham ali aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e aí assim elas terão seus olhos e ouvidos abertos para as revelações do Espírito Santo. E aí Jesus continua: o mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. O Senhor Jesus, então, ele está falando aqui de maneira generalizada, Ele não está acusando ali os seus irmãos, mas ele está falando de uma maneira geral, que as pessoas elas não gostam de ouvir a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A verdade que esquadrinha todo o ser, A verdade que revela ali as falhas, os erros, os pecados, a verdade que confronta, as pessoas que não querem saber do Evangelho, não querem saber da salvação, não querem saber de Jesus, não querem ouvir a palavra. Então Jesus, ele diz ali que o mundo odeia a verdade, que é a palavra de Deus. E a Bíblia diz, que o mundo jaz no maligno. Então, quem não está com Cristo, quem não faz a vontade do Pai, quem não faz a vontade de Deus, está fazendo a vontade do mundo, ou seja, do maligno. Depois dessa explanação, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de manifestação do poder de Deus, de ensinamento de Jesus para os seus irmãos sobre o combate espiritual do mal contra o bem, e o bem sempre vencendo o mal, e Jesus representa o bem. Jesus ele diz para os seus irmãos: subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Então, Jesus ele está falando ali para os seus irmãos, da brevidade dos nossos dias, aqui na Terra, da nossa passagem aqui na Terra, onde as coisas acontecem muito rapidamente, onde as mudanças vêm bruscamente, sem a gente esperar, onde nós somos pegos de surpresa ali pela passagem do tempo, e quando nós abrimos os olhos, pode ser tarde demais. Então Jesus ele diz que tudo tem que ser feito no tempo do Pai. E o Pai, ele espera que nós fazemos todas as suas vontades no tempo dele, de acordo com a vontade dele, enquanto ainda há oportunidade. Versículo 9. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Então, o que nós aprendemos com essa passagem é que Deus, ele não nos impede de fazermos aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nos dá vontade e nos dá prazer e alegria. Deus não nos impede. Deus ele nos dá o livre-arbítrio para que possamos escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a salvação e a condenação. Amém?
Fiquem na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus.